episódio de hoje do Yubis Podcast, eu trago duas musas, deusas, competentes, além de lindas, competentíssimas. Uma essa amiga que eu amo, que tá na minha frente, que é minha parceira pra lá, para quem da Yubis. E que todo mundo sabe que eu tenho uma admiração tremenda pela profissional, pela mulher, pela pessoa que comanda a beleza nessa cidade, a autoestima, porque ela é o verdadeiro significado disso tudo. A doutora Mariane Rocha, eu digo que é doutora porque tem que ser muito expert para deixar a gente, maravilhosa desse jeito. E refletir isso em praticamente todas as mulheres que eu conheço e que são, que inspiram beleza, sabe? Eu não sei se já te falaram isso, mas você transborda isso para outras mulheres. E bem-vinda pelo nosso 6º podcast, porque ela está em todas as edições. É o 6º podcast? Sexta temporada. Sexta temporada, mas eu acho que já teve alguma coisa antes. Bem-vindo 2026, né? Altos planos, né? Você sabe que não dá para parar. E é muito bom estar aqui mais uma vez, né? Podendo com essa amiga maravilhosa também. Eu acho que tudo isso que você falou aí, eu acho que é tão de coração que eu até recebo, tá? Não, receba que é de coração e é pura admiração, porque a gente que anda ao entorno de mulheres que fazem parte do mesmo ciclo, né? Eu conheço, tem um monte de mulheres na Yubis que fazem parte do movimento de Mariane, que isso transborda real, é muito verdade. Então, recebe, amor, pega pra você e leva pra vida. E ao lado de Mariane Rocha, primeira vez no nosso podcast, essa expert em grafotecnia, uma super recomendação da doutora Isabela, que falou, cara, você tem que ter a melhor de todas na Yubis, porque faz muita diferença o trabalho de uma profissional de excelência, com tato, com destreza direcionada dentro da grafotecnia, e a Luana é a minha indicação. E aí eu corri pra Luana, em passos largos, e falei, cara, vem. E fez uma edição brilhantíssima, prova disso que foi a nossa melhor do ano, no evento do Melhores do Ano, foi premiadíssima, porque a grafotecnia é um nicho diferenciado e precisa ser muito fera para poder comandar esse lugar, né, Luana? Bem-vinda. Obrigada, gente. Boa tarde todo mundo. Boa tarde, Revista Yubis. Boa tarde, Mariane, Dai. Tem que ter um certo conhecimento, sim. Tem que ter um olhar bem clínico, um olhar crítico de perito para poder pegar uma fraude de assinatura ou até a fraude de um texto, né? Como eu já disse em outras conversas nossas, até mesmo um testamento escrito a próprio punho, a gente tem que ter um conhecimento profundo para poder identificar a fraude do fraudador. Às vezes o mínimo possível, até um pinguinho no i, que deixa de colocar, isso tudo pra gente é observado e isso tudo faz muita diferença. Uau! E são coisas que a gente nem imagina, né, Mari? Não, nossa, nem imaginava. E assim, eu acho que é tão específico e tão direcionado que a gente não imagina, né? Quantas vezes, não sei você, mas eu já recebi cheque falsificado ou assinado por outras pessoas. Eu já recebi um cheque assinado por uma pessoa que não podia assinar, porque existia uma sociedade na empresa e tinham 2 nomes. Mas ela não era a pessoa responsável pela conta da empresa, como se fôssemos sócios. E aí eu sou o administrativo e você é o financeiro. Só quem pode assinar por aquele cheque é o financeiro. O administrativo me deu alguns cheques. Como eu não tenho essa parte interna da informação da empresa, ela me deu, me pagou e todos os cheques voltaram. Isso passa de fraude, né? Isso já é estelionato, né, Luana? Sim, já é um estelionato e cabe uma ação na vara criminal, né? Não só na vara civil, mas também numa vara criminal. Porque estelionato é crime, né? E outra coisa é que, assim, ali não tinha nem o que avaliar na assinatura, né? Porque nem era dela. Ela podia escrever como ela quisesse, que não era aquele nome que tinha que estar ali. Existem vários tipos de falsificações. Existe aquela falsificação que a pessoa faz mediante aquele contato visual que ela teve com o RG da pessoa ou o CNH, e aí ela tenta fraudar da forma mais minuciosa possível, e tem a fraude de assinatura que ela é inventada. Ela simplesmente inventou uma assinatura. O nome é um exemplo, é João da Silva. Ela criou uma assinatura naquele momento como João da Silva só para critério de preencher o cheque. Então, no seu caso, como você comentou, ele só preencheu o cheque para supor que ele realmente te pagou. E os cheques predatados, ele vai ganhando tempo com você. Você entra com o cheque, o banco não reconhece a assinatura, volta provavelmente pelo motivo de não reconhecimento de assinatura, fraude de assinatura, e a pessoa vai ganhando tempo, ou se duvidar, na pior das hipóteses, ela some e nem te paga.
Além de não te dar satisfações, ela nem te paga. Que foi o meu caso, inclusive. Que foi o meu caso, inclusive. Mas a gente vai vivendo e aprendendo, né? Sim. Uma vez não perito, a gente tem que passar por essa... talvez você tivesse olhado e falasse, não, tá tudo errado aqui. Sim. E por isso a importância das empresas terem esse olhar, né? Sim. É importante as empresas terem esse olhar, principalmente quem lida com contrato de empréstimo, contrato de financiamento, contrato imobiliário, até mesmo situações de cartório, DUT de documento, que também... Já peguei casos de fraude de DUT de documento, por incrível que pareça, né? E é um documento assim, que você fraudou o DUT, ou você rasurou, já era, você não passa no Detran, né? Porque o Detran tem esse mecanismo de ter que ser a assinatura perfeita, sem rasura. Então, o perito a gente olha com um olhar mais clínico, né? Inclusive, a gente orienta a pessoa também a tomar certos cuidados para poder evitar de pegar esse tipo de fraude. Ai, papinho bom, hein? Gostei. A gente já vai seguir aqui. Agora, o que não pode falsificar, amor, é um louro perfeito. Não preciso de uma perita, para poder falar. Porque é muito personalizável, né, Mari? Hoje eu trabalho muito com isso, né? Antes a gente era quase uma fábrica de loiro, né? A gente fazia todos iguais. E o que eu mais trabalhei nesses últimos 10 anos é para cada dia mais fazer aquele louro específico para aquela pessoa, para aquele jeito, o corte, para o perfil da pessoa, para o trabalho. Então a gente faz toda uma análise do dia a dia de como que é a pessoa, para a gente personalizar realmente cada cabelo, cada loiro. Além dos loiros, os morenos iluminados estão em altíssima. Sim, os ruivos também, né? Hoje os loiríssimos já não estão tão em alta, né? Hoje os louros não passam do bom perolado, do amanteigado, então não existe mais aquele louro muito branco que envelhece, né? Chegamos a esse conhecimento que realmente envelhece. E além de envelhecer, hoje a gente opta muito por trabalhar pela saúde do cabelo. Se você ultrapassa o tom, deixando muito claro, então a saúde do cabelo vai para o beleléu. Então, hoje a gente respeita muito mais a saúde e com isso a gente tem um resultado muito melhor. E esse recado foi pra mim, tá? Porque eu chego lá e falo, eu quero branco, Suíça. Aí ela fica quietinha, senta aqui que eu vou fazer o que dá. Não é o que eu quero, é o que o seu cabelo precisa. E além de mim, você tem outras enlouquecidas, Não, né? lógico, toda hora, todo momento. E hoje, como eu falei, por a gente tentar personalizar ao máximo, também você já deve ter observado que a gente, antes de qualquer trabalho, uma boa conversa, para a cliente ficar ciente que é muito mais saudável ter um cabelo prático, um cabelo que não vai ficar quebradiço, que vai combinar muito mais com ela do que a modinha ou que ficou bom em fulano e quer fazer também. E eu acho que o diferencial dos grandes salões, dos grandes profissionais como você, tá exatamente nessa direção, né? Nesse cuidado de isso aqui é lindo, mas o seu cabelo não... Na época a pessoa chega com uma foto e fala, eu quero assim. Exatamente. E aí você olha pra foto, olha pra pessoa, né? Luana com cabelo preto, Luana que é um louro mate, acinzentado, e você vai lá. E ainda quer clarear o fundo. Ainda quer um fundo claro. E aí você dá toda essa aula ali pra pessoa entender que é muito além só do visual e pra saúde, né? Exatamente. A onda do clareamento de fundo, eu tive um exemplo assim, que é uma cliente minha de muito tempo. Eu perdi mais tempo conversando com ela do que fazendo o cabelo. Depois eu fiz o que ela queria e ela saiu felicíssima. E eu dei 24 horas pra ela voltar. Jura, Mariana? Foi menos de 24 horas. No dia seguinte, ela já me mandou e falou assim, olha, tá assim. Eu falei assim, eu te falei. Eu acho que você já me contou isso. Eu te falei. E assim foi. Aí eu falei pra ela que eu conseguiria voltar, mas é lógico, óbvio, que eu precisei de um prazo, porque eu não poderia também fazer em cima pra gente não danificar muito o cabelo. Então eu fui levando, com 40 dias eu devolvi todo o louro dela anterior. E hoje ela deu até um testemunho muito lindo, que ela fala, nossa, nunca mais eu vou teimar com você. E tem gente que paga pra ver, né? Paga pra ver. A gente falou disso num episódio anterior aqui, e a gente tava falando de marketing, né? E a conversa era que tem gente que quer fazer de acordo com o olhar dela. E se ela procura um especialista para mudar, significa que ela não tem autoridade para além do que ela já sabe. Aí tem gente que chega no salão e fala, eu quero assim. Não, pode fazer. E no final a pessoa tem que se render ao que o profissional está dando como direcionamento, né? Como você falou aí, já diz, né? Uma especialista, um profissional na área. Eu não vou chegar no médico
dizendo que eu quero fazer, né? A mesma coisa, eu tenho usado muito isso, não adianta você chegar lá, eu quero fazer isso, isso, isso. Não. É o que pode e o que dá, e o que a gente vai ter um resultado com um cabelo saudável. Não adianta eu querer fazer o que o cliente quer e depois eu ter vários problemas com a saúde do cabelo ou até mesmo com a saúde do cliente. Então, eu tento respeitar muito isso hoje. Perfeito. E brigo por isso, né? Perfeito. Mariane, já que nós estamos aqui, vou te fazer uma perguntinha. Um cabelo como preto azulado, como o meu, é possível clarear? Então, cabelo preto, só existe cabelo preto azulado depois de colorido. Então, o cabelo sendo colorido, para um clareamento, o máximo que a gente consegue é um moreno iluminado bem sutil. Até porque a saúde do cabelo preto é um dos mais difíceis de tirar. Para preservar a saúde é o máximo que a gente consegue. É difícil, né, clarear um cabelo preto azulado. Ficar loira é impossível. Vou te falar, eu não tenho coloração preta no meu salão, né? Não tenho. Porque a coloração preta é uma das que mais dá trabalho depois para tirar. Então, se o meu foco é clareamento, então eu não trabalho com colorações escuras. Viajei, né? Fiquei uns dias fora. Quando eu cheguei, tinha baiana, gente. Voltou baiana. Quase. Quando eu cheguei, tinha lá uma coloração preta. Eu falei, gente, de onde vocês tiraram isso? Mariana, uma cliente que insistiu muito, a gente providenciou. Tem problema? Eu falei assim, mas eu não vou ficar olhando para essa coloração aqui na minha frente. Porque realmente é uma coloração. Se eu trabalho para um resultado de cabelos mais claros, eu trabalho sim com cores escuras, mas a partir do 3 em diante, não do 1, que é o preto azulado. E que ela esteja ciente de que dali ela não consegue voltar mais para lugar nenhum. Só depois de um bom tempo. Eu lembro que na pandemia eu quis pintar o meu cabelo de ruivo. Eu lembro dessa época. Tudo fechado. Eu lembro. Eu cheguei no salão e falei, Mariane, eu quero colocar um ruivo. Aí Mariane olhou pra mim e falou, meu Deus do céu, o que você tá inventando agora? Eu falei, Mariane, tá todo mundo trancado, tá todo mundo amarrado, cada um nas suas casas. E Mariane não podia abrir o salão. E tinha um pessoal no prédio da frente que denunciava ela quando via alguém entrando. Não queria saber nem quem era, mas denunciava. Aí ela, as pessoas estão me denunciando, tá péssimo. Eu falei, não tem problema, eu já tô aqui dentro, então deixa eu denunciar. Qualquer coisa você manda me prender lá em casa. Mas eu quero pintar. E aí eu fiz. Aí eu lembro que uma seguidora me chamou e falou que me adorava, que me achava o máximo, mas que eu tava parecendo uma água de salsicha. Com o cabelo assim, eu te adoro, mas foi tão natural, sabe? Não, mas você tá parecendo uma água de salsicha com esse cabelo, você tá tão mais vibrante com louro e tal. E eu acho que eu levei uns 6 meses. 6 meses. Porque eu voltei pra pintar de louro, Mariane. Vai ficar ruiva, porque agora você só pode fazer tal tempo. E ela não deixou. Tipo, ela foi cuidando. Até aí a gente diminuindo a intensidade. Até diminuindo a intensidade. Aí o meu cabelo ficou mais pro amarronzado primeiro. Eu lembro. E aí depois a gente foi voltando pro louro. Mas uma vontade de transição dessa tem que ter no mínimo paciência, porque senão já era cabelo, né? Eu agora mesmo tô com uma cliente, que é cliente minha há muito tempo, e um dos meus louros mais bonitos que tem na minha página. Um dos louros, assim, impecável. E ela começou a me pedir para ir pro ruivo, e ela tá com um pouco de cabelo branco. E a primeira eu coloquei assim um ruivinho sutil para poder ela se acostumar. E com muita conversa, olha, vou colocar esse, porque esse eu posso voltar. E semana passada ela voltou e falou assim, não, Mariana, eu gostei e pode botar uma coisa... Ruivo total. Nossa! Ela ficou lindíssima, lindíssima. Eu nem tô sentindo falta do meu loirão, não tô. Porque realmente ficou muito bom. Tem gente que combina mais, tem né? Gente tem gente que sabe levar. Gente é igual o cabelo curto. Tem gente que sabe levar o cabelo curto, franja. Então tem que ter outro recado pra mim, franja. Outro recado pra mim. Eu chego lá e falo, eu quero franja, eu quero cortar, eu pinto. E aí ela fica, ai meu Deus, lá vem ela inventando moda. Ela e a equipe toda, né? Que eu deixo todo mundo maluco. Agora, Lu... a gente, voltando para a grafotecnia, tem coisas que são muito importantes saber. Para que tipo de empresas a grafotecnia é necessária? Toda e qualquer empresa que ela lida com assinaturas do texto. Pode ser um banco, pode ser uma financeira, uma instituição de crédito, pode ser o cartório. O cartório lida todo dia com assinaturas, né? E embora até mesmo o cartório faça a autenticação, reconhece a assinatura por autenticidade, que é aquele selozinho, isso também, claro, né, mediante um fraudador, uma pessoa com má fé, ela pode também falsificar uma assinatura. Por mais que o cartório emita aquele selo, há também possibilidade de fraude.
Pessoas que lidam com contratos, tudo Sim, isso sim. é... Sim, pessoas que lidam com contrato. Financiamento, contrato de empréstimo, contrato imobiliário, testamento, até mesmo também casos no conselho tutelar, em que, um exemplo, um adolescente deixa uma carta por escrito e aí alegando sobre o que ele vivencia na casa do pai, mediante uma guarda compartilhada. Então, tudo isso cabe também à grafotecnia. Ali, um olhar crítico de um perito, a gente não vai analisar a emoção daquele adolescente, mas a gente analisa se de fato aquela grafia foi escrita por ele. E quando eu fiz o curso com a Isabela, ela me deu um exemplo justamente disso, do conselho tutelar. Era um adolescente que estava numa situação de guarda compartilhada e a madrasta, por conviver com a criança, falsificou toda a assinatura desse adolescente e falando-se tudo ao contrário, que a criança ele era maltratado, que não gostava de ficar na casa do pai. E aí isso virou um processo, isso foi a juízo, aí foi nomeado um perito e justamente o perito identificou que aquela assinatura, aquele texto daquela criança, não foi a criança quem escreveu, foi de fato a madrasta. E aí teve um processo, né, envolve família, envolve guarda compartilhada, é uma situação já bem mais criteriosa, mas também há essas possibilidades. Então tudo envolve uma grafotecnia, até mesmo em contratos que a gente assina online, pelo celular mesmo no dedo, isso também dá pra gente analisar. Ah, é verdade? Sim, dá pra analisar, porque ali, por mais que seja mediante uma tela, ainda assim você tem suas características que você passa mediante a tela. Ah, eu assinei com o dedo. Mas você tem suas características, por mais que tenha assinado com o dedo, você deposita ali suas características e a gente consegue analisar. Mas aí a gente já tem um outro olhar diferenciado por se tratar de uma tela, né? Aí pode ser que envolva também um perito cibernético, mas dá também pra gente analisar, sim. Uau! Você imaginava isso, Mari? Nunca. A gente que trabalha em áreas completamente diferentes não imagina nunca, né? Que esse tipo de... Eu fiz perícia com a Isabela, né? Eu me formei perita com ela. E aí, assim, existem coisas que são completamente inimagináveis, sabe? Além de falsificações, além de outras pessoas querendo se passar em documentos, em assinaturas, são coisas surreais que as pessoas cometem para conseguir dinheiro, Tudo. enfim, né? Documentos. É aquilo, quem quer fraudar, arruma um jeito. Quem quer fraudar, ele estuda para isso, para poder fraudar. Se prepara para isso. Sim, ele se prepara para isso. E outra coisa que também é um assunto que está muito em alta, principalmente em jornais, revistas, é a fraude do INSS. 99% das minhas perícias que envolvem o INSS se trata de fraude de assinatura. Aí muita gente pergunta assim, nossa, mas como que falsifica isso? Como que vem? Existe uma quadrilha de estelionatários que eles movimentam o Brasil todo, né? Eles têm acesso ao seu RG ou sua CNH, e aí a partir daquilo ali, eles só colocam a foto deles, do seu documento, e mantêm a sua assinatura. Aí estuda, foi o que eu falei, eles fazem uma falsificação por imitação do RG, vai no banco, pega um contrato, na sua conta, um contrato de empréstimo, e aí passa. E há também aquelas situações... meu Deus, esqueci o que eu ia falar. Não tem problema, vai voltar. É porque você está falando sobre isso de INSS, isso é muito importante. E eu vou te dizer, a minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que vive recebendo ligações do banco querendo oferecer empréstimo. Isso acontece muito. E aí, quando eles oferecem empréstimo, quando eles dão essa oportunidade de oferecer empréstimo, tem vezes que ela diz não, mas quando ela vai ver, o negócio tá lá. A gente já brigou 2 vezes por causa disso. E o banco tirou. Então, aí há essa possibilidade, né, dessa quadrilha de estelionatários, mas há a possibilidade também da própria pessoa estar tentando fraudar a própria assinatura. Própria pessoa? Sim, Como sim. é isso? Então, por exemplo, às vezes um idoso, ele vai no banco, aí ele pega um empréstimo, vamos supor, um empréstimo de R$2.000. Aí o banco parcela lá em 36 vezes, aí paga aquela parcelinha mínima. E aí passa um tempo, ou ele não tem condições de pagar, ou ele esqueceu, ou ele teve Alzheimer. Ele disse que não foi ele. Ele disse que não foi ele. Ele entra na justiça e aí ele alega que não reconhece aquela assinatura. E aí, por falta de conhecimento, né? Eles não sabem que existe uma profissão para isso. Eles acham que, tipo assim, a justiça vai mandar cortar, né? E eu não vou pagar mais e vai ficar por isso mesmo. E é nessa hora que você entra? É nessa hora que eu entro. Então, acontece muito com os idosos. Muito. Tem gente que age de má fé, mas tem gente que, por um Alzheimer ou por qualquer outra doença, esqueceu que teve aquele empréstimo e aí questiona o banco, aí o banco também já não se lembra mais o que é, e aí recorre à justiça por conta disso. Hoje, olhando para o comércio, né? A gente tem um comércio.
o que eu quero entender se a gente consegue estender a grafotecnia para o comércio local, por exemplo. Mas se eles aceitam cheque, ou se aceita boleto bancário, ou se trabalham com promissório. Em tudo que tem assinatura cabe um perito, né? Sim, sim. Nota promissória, cheque, existem ainda, embora poucos, mas existe um comércio que aceita um cheque, tem a nota promissória, tem também o crediário, tem um comércio que ainda faz crediário e quando você faz lá a sua compra, no final da compra você tem que assinar, né? Então ali também é uma assinatura, aquilo ali é um comprovante de pagamento que você esteve ao comércio ou que alguém se passou por você e foi ali e fez a compra. Mas assim, o que me cabe é o seguinte, a justiça questiona, há fraude ou não há fraude? Aí eu digo, houve fraude ou não houve fraude? Mas chegar à conclusão de quem falsificou isso, aí isso daí envolve uma outra situação. Você tem que envolver a polícia, você tem que envolver o Ministério Público, você tem que envolver uma série de pessoas nisso. Então, o que nós peritos fazemos é identificar a fraude da assinatura, se é autêntico ou não. Agora, se o juiz quiser saber se quem falsificou, aí envolve uma outra situação, né? Você tem que envolver a polícia, você tem que envolver o Ministério Público, aí é um aglomerado de pessoas, não é só o perito. O perito cabe dizer se é fraude ou não. É o que a gente faz. Que interessante, né? Saber, assim, coisas que a gente vê acontecendo, mas não sabe como que soluciona. Sim, sim. Eu acho que poucas pessoas entendem com profundidade o que é uma perícia de grafotecnia. Sim. E há também situações em pontos de funcionário, na área trabalhista. Quem é advogado trabalhista provavelmente já lidou com isso, a falsificação da assinatura do funcionário no ponto trabalhista. Existe aquele ponto que é por digital, né? Que eu acho que são para empresas acima de 11 funcionários ou 20 funcionários, agora eu não me lembro. Mas existem aquelas pequenas empresas abaixo de 10 funcionários que é aquele ponto manual que você assina. E aquilo ali também há possibilidade de fraude. Então, se a pessoa falsifica, é justamente para não ter que pagar, né? Eu falsifiquei a assinatura de um funcionário para dizer que ele compareceu aqui nesse dia. E o funcionário, ele alega que ele não teve nesse dia, que ele estava de atestado. E um exemplo, ele prova através do atestado e a empresa tem a obrigação de pagar aquele dia do funcionário. Então, a fraude, né, numa área trabalhista, no ponto de funcionário, justamente a intenção é não pagar. Não existe outra lógica, é não pagar o dia do funcionário. Então, também na área trabalhista há a possibilidade de fraude de assinatura. Em um ponto manual, né? No ponto digital, aí é mais difícil. Vocês estão entendendo que precisa-se de grafotecnia, desse cuidado em vários negócios, em contratos? A gente que faz negócio o tempo inteiro precisa desse olhar, né? Sim, consórcio também, cabe a grafotecnia. Contrato de plano de saúde. Eu peguei uma situação de um contrato de plano de saúde aqui em Campos. Só que depois, no final das contas, o autor da ação fez um acordo com o plano de saúde, mas que ele alegava que ele não tinha contratado aquele plano de saúde. E aí eu dei uma olhada rápida no processo. A princípio, ele sim contratou o plano de saúde, mas qual foi a intenção dele contratar um plano de saúde? Era fazer uma cirurgia bariátrica. Só que para fazer cirurgia bariátrica, você tem que ter um mínimo de carência. Eu acho que o plano pede pelo menos 6 meses de carência para poder cobrir uma cirurgia. E aí, quando ele fez o plano, isso tudo está, né, junto nos autos. Quando ele fez o plano, ele faz a entrevista lá com o corretor e ele alegou que ele não tinha nenhuma comorbidade. Passou 6 meses depois, ele disse que tinha pressão alta, que ele já estava obeso, que ele estava não sei o quê, e aí o plano juntou tudo isso e entrou na justiça contra ele. Mas não cabe o plano a fazer uma avaliação antes de aceitar aquele paciente? Então, o plano faz, cliente. Mas aí você é que declara. Não são todos os planos de saúde que vai fazer você passar por um médico antes, uma equipe médica. Você declara. Eu então, acho que fica... O dito pelo não dito. Você passa ali por uma entrevistazinha, tem plano que faz essa entrevista até online. Plano que faz essa entrevista eu tô falando online. isso que assim, eu vou fazer o cabelo com a Mariane, vou trazer pra nossa conversa. Se Mariane não diz pra mim o que eu preciso, eu vou dizer o que eu quero. Se meu cabelo cai, a culpa é minha de ter pedido, mas também de Mariane, de não ter dito pra mim que eu não podia fazer aquilo. Sim, mas é aquilo. Né? Mas vamos supor, quem quer bater a meta não vai querer se atentar a esses detalhes. Então, o corretor que quer vender o plano de saúde... Não vai olhar para se aquele cara tá mentindo ou se ele tá falando a verdade. Ele não vai ir atrás, ficar perguntando no final acaba sendo uma fé de um monte de lados, né? Uhum. De um monte de lados, porque...
E aí, como a situação estava apertando para a parte ré, né, que foi o plano de saúde que entrou contra a pessoa, contra o cliente, aí no final das contas o próprio cliente ligou pro plano e pediu para fazer acordo, aí morreu o processo. Eu nem cheguei a fazer a perícia. E o que seria um acordo nesse caso? Cancelou o plano dele e ele não requereu mais a cirurgia. Ele ia fazer por conta dele. Ah, entendi. Entendeu? Porque acaba... no final é isso, né? No final fica uma briga sem direção. Ele alegou que ele não tinha feito o plano de saúde. Que quando o plano entrou na justiça contra ele, que ninguém espera isso, né? Que o plano de saúde vai entrar na justiça contra você. Espera. Aí ele alegou que não foi ele que contratou aquele plano. E aí o juiz mandou marcar a perícia. Eu marquei acho que uns 60 dias de antecedência. Quando eu marquei a perícia, ele fez o acordo com o plano. Pediu para cancelar, não queria mais. Porque você ia descobrir que era ele que E ali que ficou tinha muito assinado. óbvio, né? A gente não pode julgar, né? O direito civil parte da boa-fé objetiva, mas ali para mim ficou óbvio que é claro que foi ele que contratou o plano de saúde, principalmente porque ele queria fazer a cirurgia. Aí ele fez o acordo, desistiu do plano, cancelou, o plano não cobrou nem juros, nem mais nada, só os boletos que já estavam vencendo, e ficou por isso mesmo. E ele desistiu da cirurgia e ia fazer por conta dele. E aí vale entender, pelo olhar de quem é perito, né? De como as pessoas querem aproveitar de tudo, né? Sim, tudo. Agora me fala aqui uma coisa, rapidinho, a senhora que fez uma festa linda, que eu tive a honra de estar presente. Ai, foi maravilhoso. Dançou lindamente, gente. Não assassino mais a dança, viu? Não, mas você já sabia um cadinho que você, Ronaldo Vasconcelos, é seu professor particular. Ele tá com você em tudo quanto é lugar. Mas ele sempre, tipo assim, né? Sempre... Ele sabe que meu pezinho duro. Ronaldo é bom. Ele é maravilhoso. E antiguíssimo aqui em Campos. A gente tá falando de falsificação, de Ronaldo e tudo. Vou trazer um recorte aqui para Ronaldo rápido. Eu postei aquela foto da IA em Wagner Moura. Você viu essa foto? Vi. E aí Ronaldo botou, amiga, aonde foi esse encontro? Aí eu botei na Argentina e dei risada. E aí depois eu vi que muita gente começou a comentar. Eu falei, cara, eu sou comunicadora, eu preciso prezar a verdade. E, cara, se eu não correr pra falar pra Ronaldo que isso aqui ele vai colocar na coluna dele. Dai, empresária, Dai, minha amiga, encontra-se. Aí eu corri, amigo, presta atenção, essa foto é de A, hein? Aí ele, kkk, só você, Dai. Eu achei estranho uma foto, porque ele não tá no Brasil, mas se você estava na Argentina, ele podia estar. E aí, realmente, eu pensei nisso. Daí eu corri pra poder falar, porque existe um critério da gente que comunica, que traz o tempo inteiro informações, de que se eu levasse aquilo adiante e não trouxesse a verdade para dizer que era IA, meu Deus, e o povo caiu de pau em cima depois, tá? Não gente que eu conheço, não ninguém meu, mas uns haters, mas também não foi em cima de mim. Foi no Wagner Moura, porque ele é Lula e tem lei Rouanet, e ele pegou mais dinheiro e disse, vocês querem saber, tá tudo escrito lá, mas eu não entendo de nada disso. Tô fora. Eu fui pelo hype de ele ter acabado de ganhar o prêmio, de ele tá, né? Eu falei, vou fazer. Meu diagramador fez pra ele, tomando uma cervejinha no bar, falei, faz uma pra mim e pra Emanuel aí. Ele fez e me mandou, mas a quantidade de gente que acreditou não tá no gibi. Amiga, como que faz? Pensa. Eu fui uma delas. Quando você postou a foto, nunca passou pela minha cabeça que era IA, nunca, porque pela credibilidade que você traz pra gente, porque você é muito comunicadora, você traz muita novidade, você traz muito conteúdo. Eu vi que você de fato estava viajando. Gente, Thay arrasou, não, todo mundo. Nem Thay arrasou. Eu já tinha visto, mas você sabe como que eu olho no celular, né? Aí Carol chegou pra mim e me mostrou, mãe, IA, né? Aí eu fui olhar, falei assim, é IA, né, Carol? É IA. Não, e pra você ter uma ideia é o seguinte, a foto tem praticamente o mesmo número de curtida, de compartilhamentos. Provavelmente as pessoas mandando umas para as outras, de que uns dizendo que é IA, outros dizendo, olha como que Dai arrasou, encontrou bem, né? E para você ver como que gera-se um movimento em cima de uma coisa. E eu fiz e aí depois eu falei, não, já que tá todo mundo levando para esse contexto de ser verdade, eu vou mostrar para eles que não, para poder manter a minha credibilidade no lugar. E pra criar um alerta das pessoas poderem ter cuidado com o que veem, no que acreditam, porque é meio que a minha assinatura em cima de uma coisa que não era verdade. Então eu fui lá e falei, gente, é uma brincadeira aí, mas segue de alerta pra vocês ficarem ligados.
E aí, lembrei de Ronaldo, falei, Ronaldo, seu professor, e lembrei que ele foi uma dessas pessoas, além da Luana e de tantas outras. Agora, me conta um pouquinho dessa realização de ter feito aquela festa dos sonhos que você já queria com as pessoas que você queria, estava radiando felicidade. E, assim, foi exatamente tudo que você já tinha sonhado para essa data. Né? Então, em primeiro lugar, eu jamais imaginava que eu iria chegar aos 50 anos do jeito que eu estou. Gata, né, meu amor? Plena. Gente, 50 anos. Amor, pode puxar 40 que você tira onda aí. Eu com 25 não imaginava mesmo, não imaginava. E principalmente realizada. Porque pra mim foi o ano passado foi um ano assim, você sabe, um ano de muita luta, mas foi um ano de uma grande realização na minha vida. E eu tenho uma família linda, como eu falei lá no vídeo, né, eu tenho meus netos que são assim, incríveis, minhas filhas que são meu braço direito, lá qualquer coisa para estar com as minhas filhas. E foi um ano incrível, meu salão melhor impossível e muito bem comigo, muito feliz comigo. Então, tudo que eu pretendia fazer, eu acabei fazendo. Queria fazer uma baita de uma festa, mas o salão não deixou. Amiga, foi? Não, mas aí aconteceu a festa, porque eu queria fazer uma festa, né? Por conta de tudo que eu fiz durante o ano, eu não consegui preparar uma festa. Mas se tornou uma festa, e uma festa linda, foi. linda. As pessoas simplesmente que estavam lá, eram as pessoas que realmente convivem comigo, pessoas que eu conheço, pessoas que estão do meu lado esses anos todos. Então, pra mim foi assim, foi uma festa maravilhosa. Não, foi radiante. Foi assim, a sensação que dava era de que a gente conhecia todo mundo que estava ali. Porque você entra e sai do salão de Mariana e vê essas pessoas ali o tempo inteiro. E os amigos estão sempre à volta, né? Então, assim, eram as pessoas que a gente vê o tempo inteiro também no mesmo lugar. Então, você tem a sensação de que você já conhece todo mundo. Então, a gente dançou, a gente... enfim, brincou com as pessoas que não fazem parte do nosso ciclo diário, mas que fazem parte do nosso campo de visão a partir de estar no mesmo lugar, né? Então foi surreal, foi delicioso, foi um domingo esplêndido, assim, em dezembro. Foi incrível mesmo. E eu dançar, né, quase um milagre, né? Que aquilo foi feito, assim, em 3 semanas, só que em dezembro, que eu trabalho horrores, eu não consegui ensaiar de jeito nenhum. Aí o Ronaldo falou assim, você tem uma coisa que encanta todo mundo. Eu falei assim, sorriso, sorria sempre. E toda hora que eu tava dançando, eu tentava sorrir. Mas se eu sorrisse demais, eu ia perder o passo, né? Você tinha que equilibrar ali entre o sorriso e os passos. Mas deu super certo e foi muito legal. Foi fantástico demais. Foi muito bom. Gente, eu fico com vocês aqui a tarde inteira, se deixar. Sim, porque a conversa tá boa. Porque é tão necessário todos os temas, né? Autoestima, 2025, 26 pro alto, um 2025 de muito sucesso, que foi o que Mariane fez, de renovação, de um novo espaço, de tudo que você conseguiu realizar. Eu acho que 2026 continua sendo um ano de colheita, né? Para todo mundo que fez... deu a vida mesmo em 2025 para fazer dar certo. Eu acho que isso tudo tem mesmo a vida que vocês deram pro ano. Luana, uma honra ter você com a gente. Eu que o diga. Muito obrigada pelo convite, por toda a participação na revista, aqui no podcast, toda a atenção que você dá, todo o seu carisma, o seu alto astral. Eu sempre falo isso com você. Você é muito alto astral. Onde você chega, você traz uma leveza, sabe? Aqui, tô conhecendo Mariane agora, mas tá uma conversa legal, descontraída, né? A gente falando de grafo e ela falando de salão. E então, no final tudo... Sim, fluiu tudo bem, conversa, se encaixou. Eu sempre falo isso. Eu marco podcast com pessoas diversas e no final tudo se converge para dentro de um mesmo tema, que é fazer negócio com sucesso. Que é fazer com amor, que é se dedicar pela entrega e no final tudo encaixa com tudo. Com certeza, sempre. E aí a beleza e a autoestima encaixa com a grafotecnia, porque é uma mulher nesse porte que entrega. Eu acho que tem tudo a ver, Nós estamos dominando, né? Com certeza. E eu sou grata demais, obrigada por isso. Foi um episódio lindíssimo. Amei. Eu tenho certeza que as pessoas vão aproveitar demais isso que você tem de informação. Pegar as dicas, sim. Porque tem pessoas que não tem noção, nem imaginam não tem noção, quais que são... Eu tentei, assim, abranger tudo aqui, né, as possibilidades de uma grafotecnia, né, como eu falei aqui, você comentou, as pessoas não sabem que existe essa profissão. Sabem, Acho que, tipo assim, que vai ficar por isso mesmo. Se acontecer algo com elas, acho que vai ficar por isso mesmo.
Então, gente, tem sim a possibilidade de a gente descobrir uma fraude de assinatura, uma fraude de um texto. A gente analisa a posição do punho escritor. São aproximadamente 21 tipos de características que a gente analisa numa assinatura para chegar à conclusão se houve fraude ou não. Então, como eu falei no início aqui do podcast, até o pingo no i a gente observa faz diferença no que a pessoa vai analisar ali de negócio. Uau! Obrigada por isso, Nada, viu? Eu que te agradeço. Riquíssimo, episódio riquíssimo. Mari, você é prata da casa, uma parceira incrível, faz parte da minha vida pessoal, da minha vida profissional, tá? Em tudo que eu acredito que vai dar certo, eu trago você, porque é nesse lugar que a gente coloca as pessoas que a gente ama e admira, né? Isso. E obrigado mais uma vez por ser você. Sempre. Isabela quis roubar seu lugar na viagem, tá? Não sei se você prestou atenção nos nossos stories, você estava viajando também, mas ela lá no Paraguai criou o Isa Coifé, porque a gente comprou uns secadores diferentes, aí ela começou a secar, aí eu filmando, Mariane que se cuide, porque agora temos o Isa Coifé. Ela, olha, gente, já tá lotado, hein, Mariane? Não vi. É maravilhoso, muito bom. Você vê que você inspira dentro e fora. Por onde a gente vai, tem você. É, muito bom. Mariane, deixa eu te perguntar, quando você vai fazer um louro, que a cliente quer, você analisa também, você consegue ter esse olhar clínico de visagismo, de cartela de cores? Claro. Legal, Tudo isso a gente é tanto corte quanto a tom de pele. Entendi, legal. Mas, falando nisso, vem muita coisa por aí, tá? Amor. Que ela é novidade atrás de novidade. Me preparando para pós-carnaval, soltar umas novidades aí. Isso aí, cuidados específicos com loiro, cuidados de tratamento no verão. Isso. Né? Na nossa 6ª edição, além de ter a Luana, tem a Mariane também dando dicas, falando de como tratar o seu loiro nesse verão. Eu acho que a gente não precisa trazer esse tema aqui porque te obriga a ter a nossa revista aí na sua casa. Tá lindo mesmo. Consumir online, enfim. E ter, de fato, um expert te dando direcionamento do que você precisa. Elas são demais, né? Meninas, obrigado mais uma vez. Vocês são... Gratidão. Vocês são fantásticas e para mim é uma honra tremenda tê-las na mesa das pessoas que mais fazem sucesso nessa cidade. Isso aí. Tá? Beijo. Beijo. E você que ainda não assistiu tudo, corre no YouTube. E o Bis Podcast tem lá todos os episódios pra você. Tudo que tá sendo distribuído aqui hoje, gravado aqui hoje, já, e no máximo uma semana também tá disponível pra você. E esses recortes começam a subir nas nossas redes sociais com o @dasmeninas e com tudo que importa sobre cada nicho também no Revista e o Bis aqui no Instagram, tá? Beijo grande, corre, segue essas maravilhosas e não perde nada, amor, porque se receber um chequinho, tem aqui a Luana pra te salvar. Se quiser fazer um loiro iluminado, um moreno deus grego, corre pra doutora Mariane, porque ela resolve o seu problema, tá? Beijo grande e até o nosso próximo episódio.